Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Então, nós estamos começando com o nosso satsang. Semana passada, o Prabhu falou sobre as possibilidades que as religiões oferecem, né, aos seus seguidores, para depois da transferência, que é após a morte. Então, agora, ele vai fazer a contextualização da proposta das escrituras védicas nesse sentido, né? Após o ser se transferir, vou fazer a passagem. Então, Namastê, Hare Krishna. Bom, muito bem. Lembrando que, né, vamos só ver se a gente consegue resolver aqui a questão do eco aqui. Me dá só um segundinho. Vamos ver. Ok. Nós temos que lembrar que essa transferência ela não é automática, né? Nós fizemos, na aula passada, uma série de verificações, novamente lembrando, essas verificações elas não são aprofundadas, tá? Elas são aproximadas, porque nós não temos, né, assim, a imersão plena em todos esses caminhos que são variados, mas a gente tem uma ideia geral, né, das possibilidades, e a gente apresentou aí. Durante a semana aqui, conversando com a Devi, eu me lembrei de uma das possibilidades bem curiosas, interessantes, né, que eu não havia mencionado na semana passada. Existe uma linha, né, uma vertente do cristianismo que eles são conhecidos como os Mormons, né, e os Mormons, eles têm uma abordagem, uma proposta um pouco diferenciada, né, interessante, que parece que nos diferentes níveis de ascensão, o ser, em algum momento, acaba recebendo aí de presente, como prêmio, um planeta para ser administrado pela própria pessoa, e esse planeta, então, e a pessoa passa a ser, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Passa a ser uma espécie de criador também, que vai recriar novos mundos, etc. Então, é uma equivalência de unificação com o Criador, né, tornando-se uma espécie de Deus ou semideus, o que seria o equivalente na escala de Kardashev, né, de criadores do mundo, né? Criadores de mundos, ou civilização nível 5, talvez, na escala de Kardashev, algo parecido com isso, né? Mas aí fica a critério de vocês fazerem a verificação dos detalhes, tá? Caso vocês queiram. Eu não vou entrar, né, nos méritos. Porque hoje a gente vai agora, nós vamos fazer a nossa imersão nas direções, né, de orientações védicas, tá? Então, vamos lá. Tendo o candidato, ok, realizado as suas funções, falar em realizado, só mais um recadinho aí, lembrei. Hoje a gente vai realizar o sorteio da rifa, tá? Deve estar aqui já fazendo os detalhes aqui, finais aqui do sorteio, e depois, no final do Sadhu Sangam aqui hoje, nós vamos fazer o sorteio da nossa rifa para ver como é que vai ficar aí, né, os ganhadores, né, a gente tem uns presentinhos aí para vocês também, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, que eu acho que nosso ponto hoje vale a pena, né? Bom, como vocês sabem, né, a questão da imersão nessas diferentes possibilidades que seja, né, ela não necessariamente implica em que isso é automático. Obviamente, o candidato, ele então, previamente selecionado, né, e essa seleção prévia é que vai definir se esses destinos serão, né, alcançados ou não, tá? Isso vai depender do saldo das piedades que são executadas pelo ser, tá? Essas piedades, elas têm uma função, nós sabemos qual é a função humana, né? Qual é a função, o conteúdo didático da série humana, o coeficiente que tem que ser assimilado durante a série humana. Nós estamos, enquanto seres, consciências, dentro desse esquema de aprendizagem, enquanto seres humanos, para aprender a ser humanos, tá? Para nós nos humanizarmos. Então, nós viemos de um ambiente anterior, em que, né, a brutalidade, enfim,
né? O irracional, o biológico, o violento, o impulsivo, né? O bestial predomina. E nós estamos aprendendo a nos livrar dessa condição inferior, né? De animalidade com violência e egoísmo. Então, essa condição egoísta e violenta é inferior, né? Esse característico das classes inferiores. Então, nós estamos aprendendo a nos livrar desse anarta, dessa contaminação. Uma vez que nós nos livramos dos anartas e nos absorvemos enquanto seres humanos, somos, então, candidatas, almas elegíveis para as próximas fases. E aí é onde que entra essas diferentes possibilidades aí, caso, né, o candidato, né, chegue nesse ponto de humanizar-se. E humanizar-se, basicamente, significa ser altruísta, o que é um adjetivo ou um sinônimo para compaixão, tá? Muito bem. Então, para aqueles que são afortunados, almas afortunadas, e são inseridas nesse programa, que é o programa védico, é uma etapa, é como a gente sempre fala, né? Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são melhores, são perfeitas. Você tem uma cidade inteira e a cidade tem concessionárias de carro. Tem concessionárias para a classe C, tem concessionárias de automóveis para a classe B e tem concessionárias de automóveis para a classe A. Ok? Todos os habitantes da cidade são livres. Eles podem acessar qualquer uma delas. O que eles precisam é apenas se qualificarem para que possam acessar uma dessas, de acordo com a qualificação delas. Então, as propostas védicas são para um determinado tipo de buscador, um determinado tipo de comprador exigente, tá? Porque o sistema védico, ele é exigente para a qualificação do candidato, tá? Então, requer uma série de conhecimentos, requer uma série de práticas disciplinares, não é tão simples assim. Então, o que acontece é que essas almas, elas são, assim, eventualmente, elas são alocadas até essas dimensões de acordo com seus merecimentos, tá? Então, existem muitas almas e o sistema védico ou civilização védica é como se fosse, né, uma empresa, uma escola que faz recrutamentos, eventualmente, de candidatos. E aqueles candidatos que são equivalentes são recrutados para essas funções. E, de modo geral, assim, todos têm uma oportunidade aí de ingressar nesse sistema, tá? Então, aqueles que ingressam e absorvem a oportunidade e realizam os protocolos iniciais que justificam essa ascensão para as próximas fases, então essa fase chama-se Deva, ou civilização védica, ou civilização Deva, tá? E essas civilizações Devas, elas não são transcendentais, elas não são fora do mundo material, chamado material, elas são dentro da simulação ainda, tá? E a descrição é que existe uma porção, tá? Sabe, dos universos, os universos são variados, né? São muitos universos, então cada universo, assim como cada capital, né, próspera tem uma Alphaville, um bairro, né, que é um sistema de condomínio de luxo, Alphaville. Então todo universo tem uma região chamada Swarga, tá? Swarga. Essa região chamada Swarga é onde floresce os chamados planetas celestiais, tá? Ou grahas, né, celestiais, os ambientes, os planetas celestiais, tá bem? Então, esses planetas celestiais, como eu disse, eles não são transcendentais, eles ainda são partes integrantes da simulação, tá? Agora, eles se parecem muito com o paraíso, que seria a parte final do processo, tá? Esses planetas celestiais, eles possuem uma configuração, tá? Que todas as configurações, ok? Todas as dimensões que são dentro dessa realidade que nós interagimos, elas são baseadas em matemática, primeiramente, tá? A gente não pode esquecer desse fator aí. Tudo é criado por matemática. Depois,
nós nos absorvemos nesse conjunto aí e esquecemos, não nem sabemos que é formado assim, mas vivemos a experiência. Então, os planetas celestiais, eles também são fundamentados num sistema de digitação original baseado em matemática. Depois é que vem a formação das imagens. Só que as matemáticas, os sistemas matemáticos, eles são nível baixo, nível médio, nível alto. Por exemplo, se a gente pegar o sistema algorítmico, matemático, indo-arábico, que é, na verdade, o sistema védico, e comparar com o sistema algoritmo matemático dos romanos, então nós temos que o sistema romano é bom, mas o sistema indo é muito melhor, tanto é que nós utilizamos o sistema hindu, que é o sistema arábico, o sistema indo-arábico, nós chamamos esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 0, é hindu, ou seja, védico, na verdade, né? Então, tem matemática básica, média, elevada. Então, a matemática que compõe os corpos humanos finaliza em carbono e é rudimentar. O sistema matemático que produz essa realidade celestial é um tipo de matemática sofisticada, mais resistente, mais flexível, altamente reciclável. Então, alguns dos fatores que são incoerências ou dificuldades de sofrimentos que nós temos aqui, dentro da dimensão chamada humana, não está presente nessas regiões, chamadas swargas, tá? Onde o sistema de estabilidade dos objetos é muito mais bem elaborado que os sistemas primitivos que formam as formas de carbono, tá? Então, essas formas celestiais, elas são chamadas etéreas, tá? A palavra éter ou eternidade é uma palavra, né, aqui mais ocidental. O termo védico para isso é Akash, tá? O elemento é o Akash. Mas nós vamos utilizar aqui mais o termo éter para facilitar aqui a interação, tá bem? Éter é o que nós entendemos como éter ou eterno, eternidade permanente. Então é a base que forma os corpos e tudo que há dentro desse ambiente. Então, quais são, assim, fazendo uma descrição das condições, né? Os corpos, por exemplo, eles não possuem veias, tá? Uma das características é que os corpos, eles não, como é estável, então não envelhece. Essas imagens aqui, por exemplo, que eu vou passar algumas para vocês verem, são imagens aproximadas dessa realidade, tá? Não são imagens, né, que a gente deva, né, ter como sendo um reflexo, né, exato, mas é muito aproximado, tá? E tecnologia, isso é feito por inteligência artificial, né? Inteligência de tecnologia computadorizada, então esse tipo de inteligência consegue visualizar com muito mais precisão certos detalhes que a nossa inteligência abstrata não consegue captar imediatamente, devido justamente à distração, né? A falta de foco, e as máquinas são, né, hiperfocadas, então elas conseguem captar todos os detalhes, então é muito aproximado, tá? Agora, vocês podem observar que os corpos, eles são sempre jovens, né, ok? Os corpos são sempre belos, né, jovens e bem formatados, tá? As meninas, normalmente as mulheres, as jovens mulheres, a idade máxima, a idade média, para as que são já as que são casadas, que formaram famílias, etc., a idade máxima de envelhecimento é entre 20, no máximo 22 anos. Tá? Então, é mais ou menos... Não tem envelhecimento, por exemplo. Né? Então, as pessoas não ficam velhas. Elas preparam nessa fase. É a idade máxima. Tá? Os corpos também não têm veias. Não possuem veias. Se vocês observarem, quanto mais desenvolvida é uma civilização, uma cidade, um país, ou os equipamentos, menos fios eles utilizam. Tá? Quanto menos fios, mais desenvolvido é a cidade. Se você vai, por exemplo, em cidades americanas, você quase que não vê os fios. Não há fios, assim, esses sistemas de fios em cima.
é tudo por debaixo, e a tendência é que os fios também desapareçam. Tá? Por exemplo, nós temos os telefones celulares, que antigamente era telefone analógico, você tinha um fio, você não conseguia ir para muito longe, a não ser que você criasse um fio muito grande. Mas isso era um problema. Atualmente você tem um celular que você pode viajar no planeta Terra inteiro e você não precisa de fio e ele funciona, tá? Ele tem um fio, né, que é por ondas. E isso é tecnologia de futuro. Quanto menos fio, mais evoluído é a cultura. Então, a humanidade pode ser considerada evoluída quando ela se livrar dos fios. Os fios são realmente um grande problema, tá? Agora, o corpos humanos é cheio de fios, terminações nervosas, veias, tudo isso são cabos, tá? Fios. E os fios dão curto-circuito, se danificam, é um problema, tá? É um problema. Então, fios significa rudimentar. Os corpos dos devas ou celestiais não possuem fios, ou seja, não possuem veias, tá? Os órgãos internos dos corpos deles, por exemplo, não produzem resíduos. Então, não há toaletes. Toaletes é uma característica de civilizações rudimentares. Civilizações superiores, não há toaletes. Então, você não tem resíduos. As pessoas comem, né? Elas se alimentam. Mas os alimentos são 100% reciclados no próprio corpo. Se transformam em substâncias como, por exemplo, perfumes, dependendo do tipo de alimento que a pessoa come, ela vai emitir um perfume naquele dia. Então, as características ou uma tonalidade de pele, tudo é reciclado, 100% reciclado. Nada é desperdiçado, nada se transforma em resíduos. Então, nesses ambientes, por exemplo, você não encontra sistema de coleta de lixo. Infelizmente, né, eles, nesse tipo de trabalho lá, não tem. Então, você não tem funcionários nesse sentido. Não há coleta de lixo, não há produção de lixo. O ambiente, você não tem lixo, você não encontra lixo. Tá? Como é que você, no nosso arquétipo, quando a gente vai numa cidade, a gente vê uma cidade limpa, nós consideramos que cidade educada, que cidade civilizada. Isso significa o quê? Quanto menos lixo uma civilização produz, tanto mais evoluída ela é. Então, naturalmente, civilizações dêvicas ou celestiais não produzem lixo. É 100% reciclado. E, como não há resíduos, como não há produção de resíduos, não há desgaste físico. Não havendo desgaste físico, também a presença de doenças não é uma característica, tá, nesses ambientes. Então, você não tem doenças, tá? Você não tem resíduos, produção de resíduos, e você não tem também a decadência dos elementos. Porque, uma vez que os elementos eles são compostos por uma matemática estável, não há entropia. A entropia é uma característica. A entropia, né? O universo inteiro é entrópico. Mas a entropia, que é a tendência para o desenvolvimento, para a decadência, para a destruição, no caso, ela é praticamente inexistente nesse ambiente e ela é, assim, irrisória. Portanto, o limite de tempo de existência para cada uma dessas consciências, nesses personagens específicos, é prolongado. Então, tem-se a sensação de eternidade, embora haja uma entropia mínima. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Para quem, né, assim, está familiarizado com esses termos, o Stephen Hawking criou uma ideia de radiação Hawking, que significa que os buracos negros também perdem energia. Tá? Apesar de eles serem consumidores de luz, eles também perdem energia. É o chamado radiação Hawking. Só que perde energia numa quantidade tão pequena que ele precisaria de trilhões de anos para se exaurir um buraco negro. Então, ele é praticamente eterno, pode-se dizer. Né? Inclusive, alguns buracos negros sobreviveriam ao próprio universo. É um tipo de conceito, né, abstrato, mas a ideia é que, devido à
baixa entropia, ou a baixo processo de decadência, o objeto permanece estável, né? Que é o equivalente, por exemplo, do diamante, né? Que é baseado num carbono resistente. Então, ele permanece estável ali, que é um objeto durável. Então, essa estrutura, né? Essa logística, como ela possui uma baixa interação com a entropia, então eles são permanentes, tá? Assim, e porque a entropia é muito lenta, as pessoas demoram muito, mas muito, 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 para alcançarem a melhor idade, a chamada terceira idade. A melhor idade que nós chamamos aqui, a terceira idade, ela é permeada de entropia. A terceira idade, num planeta celestial, é isso que vocês estão vendo aí. Uma jovem de aproximadamente, né, 20 ou 22 anos no máximo, e os jovens são todos assim, não apenas as mulheres, né, mas todos eles são assim muito belos na sua formação individualizada, tá? Aqui temos né? Sim, aí temos crianças também, né? As crianças demoram uma imensidão de tempo para crescerem, tá? E como não tem perigos, por exemplo, você não tem nesses ambientes pedófilos, ladrões, sequestradores, sabe, traficantes de órgãos, animais perigosos, venenos, vírus, não há esses tipos de problemas. Então, as mães são muito calminhas e felizes. Elas desfrutam imensamente da felicidade de serem mamães e desfrutam numa quantidade de tempo que, assim, elas nem têm nenhuma vontade de viver outra experiência a não ser essa, que o êxtase é tão profundo que elas estão plenamente satisfeitas. Numa situação assim, uma mãe, por exemplo, ou qualquer ser, não tem o problema conceitual de perguntar-se a si mesma: se Deus é bom, então por que o mal existe? Esse tipo de consideração filosófica não está presente dentro desses ambientes. Não há crise existencial dentro desses ambientes, porque não há a presença de entropia. O que nós chamamos de mal aqui é praticamente a entropia em estado de aceleração, que é quando os elementos se decompõem rapidamente, ou quando as formas se chocam entre si, causando, né, assim, destruição acelerada dos elementos, como, por exemplo, um acidente de carro. Basicamente, um acidente de carro, onde ocorre a destruição dos elementos ali, basicamente o processo de aceleração da entropia. E a entropia significa destruição das coisas. E essas destruições é que dão a nós o sentimento de dor, de separação e sofrimentos. Então, onde não há entropia, não há o processo que nós conhecemos como a dor, os sofrimentos, etc. E se você não tem entropia e, ao mesmo tempo, tem um sistema dinâmico de Ananda, de prazer, então, basicamente, você tem aí uma experiência, né, vamos dizer assim, uma experiência de felicidade de Ananda, tá? Esses ambientes, eles são repletos, né? Aqui tem a forma de um jovem. Os jovens, eles também, os homens, são muito belos, eles são muito atrativos, eles são muito inteligentes, normalmente são artistas, são filósofos, pensadores, eles são construtores. Aquilo que vocês estão vendo lá no fundo, aquilo ali não é um templo, tá? Não é uma igreja, não é um templo. Aquilo ali é uma residência normal, os planetas celestiais. A descrição das residências é essa daqui, tá? Cada família possui uma residência semelhante a essa, né? Então aí você tem um Deva, que é um Gandharva, né? Um músico, aí está apresentando ele como um instrumento musical, mas a variedade de instrumentos musicais, né? Assim, olha aqui. Aqui atrás, para nós, isso seria o equivalente de um palácio real. Porém, nos planetas celestiais, é uma residência normal. Todos residem em ambientes assim. Os jardins são amplos, o sistema de administração pública é tudo baseado em... é autônomo, né? Praticamente não há necessidade da presença de figuras de autoridade, não há figuras de autoridade, na verdade, assim, presente. Todos
são harmônicos, não há necessidade de ninguém mexer na propriedade de ninguém, não existe esse conceito de roubo, por exemplo, dentro desses ambientes. Todos são muito prósperos, saudáveis, muito belos e felizes, tá? Existem alimentos normalmente, né, essas civilizações, quanto mais evoluída é uma civilização, tanto mais pacífica ela é, né? Então, não sei quem já ouviu falar no... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui na minha hora aqui, né? Quem já ouviu falar no paradoxo de Fermi, que é o problema da floresta negra, quando o Carl Sagan, eu não sei se vocês sabem, assim, nós, os seres humanos, né, mandaram uma sonda espacial para o espaço com um disco de ouro, escrevendo toda a história da Terra e dando o mapa da Terra, que se alguém encontrar, pode chegar aqui. E aí o Carl Sagan foi muito criticado, porque falaram, mas se uma civilização hostil encontrar o mapa e vir aqui dominar e tal, e destruir e fazer isso e aquilo. Mas essa conjecturação ela é infundada pelo seguinte motivo, bem simples. Civilizações que conseguem viajar em longos períodos ou longos espaços, distâncias universais, são civilizações que já evoluíram tecnologicamente para ter esse tipo de condição. Civilizações que conseguem fazer isso, que têm tempo suficiente, que sobrevivem a si próprias, sem se destruir, a ponto de produzir tecnologia capaz de vencer as distâncias universais, é porque já se pacificaram. Civilizações violentas matam os intelectuais, mandam os seus gênios para a guerra, e eles morrem em condições de guerra. Civilizações inferiores, elas se autodestroem. Somente aquelas civilizações que conseguem se pacificar é que conseguem ter produção de intelectuais ou gênios suficientes para produzir tecnologia capaz de vencer as gravidades dos seus sistemas solares e fazer viagens de longa distância. É preciso de tecnologia muito sofisticada para isso, é preciso de intelectuais, gênios disponíveis para isso. E uma civilização hostil mata os seus intelectuais. Então ela não consegue produção de tecnologia para essa função. Então, sempre que há uma civilização capaz de fazer viagens de longa distância, é uma civilização evoluída e já pacificada. Resolveram as questões das guerras civis internas, da autodestruição. É sempre assim. Por exemplo, nós, seres humanos, se encontrássemos uma ilha, encontrou um novo continente, é cheio de índios, aborígenes. Então, não tem a possibilidade de a gente entrar lá e matar todos os índios e dominar e construir uma capital, um novo país. Isso não acontece mais. Não tem essa possibilidade disso acontecer mais. Aconteceu em 1500, onde o sistema era bruto, né? Recém-saídos da Idade Média. Então, assim, eram matadores, guerreiros, imperialistas, dominadores, etc. Mas nós evoluímos e não fazemos mais isso. Isso significa o quê? Nós nos pacificamos a ponto de não matar os habitantes locais para roubar a propriedade deles mais. E nós estamos pagando os nossos karmas por isso também, né? A gente fez, aprontou, arrebentou com toda a força e agora os karmas estão vindo gradualmente, né? Prestações, né, para nós de volta. Mas acontece que a gente já parou de fazer isso. Então nós evoluímos, o que significa que civilizações que evoluem param com barbaridades, com violência, com estupidez, com ignorância, com, né, pirataria, com roubos, com todo esse tipo de tranqueiragem que nós fomos capazes de fazer para evoluir e aprender. Felizmente, nós estamos nos livrando desse comportamento. E isso significa que, na medida em que nós nos livramos desse comportamento, as nossas chances de passar de civilização nível 0.7 para uma civilização 0.1, o que daria condições de nós prosseguirmos enquanto civilização e não nos autodestruirmos e eliminar a vida no planeta, isso daria também condições de nós criarmos tecnologia de futuro a ponto de nós vencermos as distâncias universais e visitar um planeta habitável, por exemplo, numa próxima galáxia, quem sabe? Entende? Mas para isso nós teríamos que ter tecnologia. E para ter esse tipo de tecnologia, a gente não pode se matar, nem se autodestruir. Logo, uma civilização que consegue viajar distâncias universais é uma civilização que já conseguiu parar de se matar. Logo, é uma civilização pacífica. Então, qualquer civilização que encontrar esse disco e descobrir onde está a Terra e vier para visitar a Terra, essa civilização é uma civilização normalmente evoluída, automaticamente também pacífica. Então eles não vão fazer mal algum a nós, a não ser nos estudar.
que isso é normal. É o que nós fazemos com macacos, nós fazemos com, né, outras espécies que nós estudamos no reino animal. Eles podem vir estudar o nosso estilo de vida. Isso pode acontecer. Então, o que significa, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o que acontece é que civilizações de futuro, ou civilizações védicas, ou os habitantes dos planetas celestiais, normalmente, eles são seres muito suaves, muito pacíficos, eles não têm impulsos de violência. Então, a alimentação deles é muito suave. Ao contrário do que se pensa em termos de alimentação espiritual, que, às vezes, né, o pessoal fala que é um tipo de plasma, seria como um algodão doce, meio mole, talvez, não sei exatamente, ou fluídico. O pessoal fala de fluidos, né? Nos lugares espirituais seriam fluidos, as pessoas se alimentariam de fluidos. Eu não respondo por isso, né? Eu vou falar de como é o tipo de alimentação nos planetas celestiais. É sólido, não é nada fluídico. Então, você morde uma maçã, você sente o sabor e a textura, né? Você toma um copo de suco, você sente o sabor e a textura. Não é nada. O fato de ser acástico ou etéreo não significa fantasmagórico ou, né, assim, abstrato. É sólido, é consistente. Tá? Então você toca nas coisas, você sente, quando você abraça seu filho ou a sua filha, você sente a ternura, quando você, né, beija o seu companheiro ou faz amor, tudo é consistente, não tem nada assim que nesse sentido fluídico. Tá? Então a configuração permite as texturas sem deixar de ser etérico. Tá? Então as relações são como as nossas. Tá? Tem toques, tem todos os contatos. Só que eles são pessoas muito educadas, suaves, gentis, divertidas, alegres e uma alimentação muito pacífica, baseada em plantas, frutas, alguns produtos que eles mesmo criam através de sistemas de interação com os elementos, que eles são meio mágicos, né? Essas pessoas são meio mágicas. Então, mas normalmente a alimentação é pacífica, tá? A rinça. Inclusive, um dos critérios para ser integrado nesse tipo de comunidade precisa ser um ser arrinça, pacificado. É como, por exemplo, né, vamos trazer aí o exemplo de volta de Alphaville. Você não pode, para você, né, entrar ali e viver ali, você tem que ter uma conta bancária que justifique, né? Você tem que ter um histórico que justifique. Inclusive, me parece, se eu não me engano, um candidato para morar, se faz uma avaliação histórica, né, e tal, enfim, etc. Então, é normal, né, um condomínio, por exemplo, alguém está querendo comprar uma casa num condomínio, então se faz uma avaliação dessa pessoa. Eu moro aqui, por exemplo, na comunidade de Nova Gokula, nós temos uma casa lá. Então, qualquer pessoa que quer morar ali, por exemplo, tem que passar por um sistema de avaliação e tal, para ver se está adaptado ao estilo de vida, etc. Então, esses ambientes, o algoritmo faz a seleção desses ambientes, dessas pessoas, tá? Para que elas possam se integrar nessa realidade aí. Então, a alimentação, o estilo de vida é a rinça. Então, você não tem, por exemplo, caça aos animais. Olha, aqui um bebê, né, recém-nascido. Isso é interessante porque existem duas formas de você ter um bebê lá. Tá? As mães têm opção. Elas podem ter o bebê dentro de si mesmas e geri-los dentro de si próprias, que é uma opção normalmente muito mais adotada, porque a sensação do êxtase de gerir, né, um filho divino, dévico, dentro de si mesma, produz estados de êxtase alterados nas jovens mulheres. Então, elas ficam sempre inebriadas em bem-aventurança. Não tem dor, não há enjoos, nada disso. O que ocorrem são delírios de êxtases. Então, é como se elas estivessem sempre meio embriagadazinhas. Então, elas adoram ter bebezinhos. E a barriga não fica grande, elástica. Elas têm uma breve barriguinha saliente, o que as deixam sempre sexys. Elas não perdem a compostura e a beleza feminina ao estarem grávidas. Inclusive, elas ficam muito atrativas, muito lindas, e elas adoram fazer isso daí. Então, a barriguinha levemente saliente, apenas para indicar que ela está gestante,
os bebês, né, se desenvolvem ali, e elas, então, quando os bebês nascem, no momento de eles nascerem, o impacto do prazer na mãe é tão intenso que ela simplesmente perde a consciência, desmaia, mas não é de dor, é de êxtase. E quando ela desperta, né, o bebê normalmente já nasce assim, nessas condições, enfeitadinho, bonitinho, sorrindo e cheirosinho, né? Não tem uma criança triste. Uma criança, os bebês humanos, pobrezinhos, né? Nascem chorando. Ai, meu Deus, olha só, a vida continua. Que dureza. Aí chora, né? Os bebês celestiais nascem mais ou menos assim. Olha lá. Tá? Cheirosinhos, limpinhos, sorridentes. Essa é uma alternativa para se ter os bebês. A outra alternativa é uma alternativa mais, assim, quando... Porque cada mãe só consegue gerir um bebê, tá? A força do êxtase é muito forte, então ela não consegue gerar mais que um bebê. Então ela só consegue gerar um, devido ao efeito, né, emocional que isso produz sobre ela. Então só dá para gerar um de cada vez. Então, às vezes, acontece que uma mamãe é exagerada no amor de mãe. Então, ela quer mais que um. Aí tem a opção de tê-los em flores. Eles podem ser geridos por, como se fossem bebês, mães de aluguel, né? Que seria o caso de mãe de aluguel, né? Bebês de proveta. Então, eles nascem de flores. Então, né, eles têm, né, um sistema de transferência e o bebê é gerido, produzido dentro de uma flor. Então, passa-se um período, a flor é fechadinha como um botão, a mamãe fica ali, né, como chocando os seus ovinhos, mas são todas flores, e são diferentes tipos de flores. E quando dá o período de eclodir, então essa flor se abre e aparece, né, uma surpresinha ali, que pode ser um menininho ou uma menininha, dependendo da qualidade da flor. Tá? E esse sistema é disponível. Parece meio, assim, absurdo, mas funciona, tá? Para mães exageradas, que é para satisfazer o desejo delas de serem mamães, de terem mais de um filhinhos, mas elas não conseguem ter mais que um dentro de si mesmas, porque elas não conseguiriam se manterem estáveis, elas ficariam o tempo todo em estado de inconsciência, né? Isso não seria muito favorável para a vivência, para a interação social. Elas conseguem gerir um, e outros elas podem ter nesse estilo, tá? E não há escassez, tá? Então não há problemas de manutenção, ok? As crianças, talvez, assim, o sonho do paraíso de uma criança é não precisar ir para a escola, e lá não tem escolas para elas irem, elas já nascem já com o processador de alto nível de assimilação. Como não há necessidade de preparação técnica para a sobrevivência, não há escolas. Elas aprendem tudo por interação de vivência, e tudo está disponível, tá? E, normalmente, elas, assim, como criancinhas, elas têm uma dificuldadezinha inicial para falar, então dá aquela graciosidade da criancinha tentando falar os nomezinhos, mas não conseguindo, então aquele prazer de ver a criancinha aprendendo. Tem a dificuldadezinha inicial de caminhar, todas essas dificuldadezinhas que um bebê humano tem, os bebês celestiais também têm. Só não tem quedas, por exemplo, quebrar o bracinho, machucar o narizinho, cair da escada. A mamãe não tem essas preocupações, tá? Então a mamãe pode brincar com as outras crianças tranquilamente, sabendo que o bebezinho não vai cair do berço, nada disso, né? E ela pode deixar as crianças brincarem no jardim alegremente, que ela sempre sabe que as crianças voltarão para ela, tanto no momento que ela chamar. O jardim é totalmente seguro, os animais não são perigosos, não há animais de natureza, de características bizarras, né? Assustadores, como... bom, todos os animais ali são fofinhos, são todos, né, queridinhos, e normalmente eles são objetos, né, das brincadeiras das crianças, né? Os animais que existem nesses ambientes aí, eles são todos pacíficos e, sabe, de natureza equivalente, tá? Então não há perigos, ok?
Bom, o que mais que eu poderia falar? Sim, isso, exatamente, tem. Eles fazem amor, tá? E não é amor místico, etéreo, telepático, não. Eles se encontram literalmente, se tocam e se amam profundamente. Uma coisa interessante é que eles são muito mais intensos também, né, nas suas relações. Então, o prazer não é de 5 a 10 segundos né, e se interrompe. Então, o prazer erótico de um relacionamento é muito prolongado. Então, eles amam fazer amor, tá? E como não há escassez, não há problemas de saúde pública, não tem problemas, né, as mamães não têm nenhuma dificuldade em ter os seus filhinhos, não é fácil também, assim, conseguir as mães engravidarem. Então, é preciso uma intensa movimentação todas elas ficam grávidas, não tem nenhuma mãe estéril, todas são férteis, mas é um pouco trabalhoso para conseguir realmente engravidar. Então, há uma necessidade de bastante diversão, distração e fazer bastante amor para que, em algum momento, aconteça de engravidar. Então, a vida erótica, íntima e sensual é bastante intensa, tá? E como eles são todos belos, são sempre, vamos dizer assim, estimulados uns pelos outros. Agora, os casais são permanentes, tá? Então, a ideia da alma gêmea nesses ambientes acontece literalmente, realmente, tá? Então, as crianças demoram, como eu disse, né, muito para crescer, demoram uma eternidade para crescer. Vou pegar aqui mais 5 minutos, tá? Eu não vou parar aqui no meio desse tema aqui, senão vai, né? Podia até parar agora para deixar um pouco mais, mas eu vou concluir aqui, tá? As crianças crescem, demoram. As meninas, elas são o centro de felicidade dos planetas celestiais. Todos os planetas celestiais são geridos ao redor das meninas, tá? Então, elas crescem, são menininhas lindinhas, crescem felizes, né? Como vocês viram aqui. Todas elas são muito lindas. Os meninos também são de doer o coração, de tão lindos que eles são. Então, elas demoram muito para crescer. E quando elas chegam na puberdade, por volta dos... como aqui no... né? Por volta dos... Lá é mais cedo, né? Por volta dos 12, né? 11 aninhos. Então, o que acontece? Olha, essa função aí, por exemplo, né, quando eles têm lá uns jardinzinhos, né? As meninas cultivam sempre uns jardinzinhos, umas florezinhas. E é um ambiente meio coletivo. Cada uma delas tem ali uma florzinha e tal, que elas ficam, eventualmente, alimentando, fazendo reikizinho. E quando essa florzinha, quando esse objetozinho floresce e acontece nessa mágicazinha que ocorre uma reluzência, como está vendo aí nesse... né? Então, a mãe vem, né, e informa a menininha que ela já está pronta para encontrar o parceirinho dela. Até então, todos os meninos são amiguinhos, irmãozinhos, felizes, elas não têm nenhum impulso, nenhuma atração. A partir desse momento, elas começam a sentir já os primeiros impulsos de mulher, que é o equivalente da menstruação, da puberdade das meninas aqui humanas. E aí o que acontece? As famílias, como existem muitos planetas, a quantidade é vasta, né, de muitos planetas, e eles são coloridos. Cada planeta tem uma tonalidade, porque é baseado em, como pedras preciosas, por exemplo, tem planetas que têm uma predominância dourada, que é baseado em ouro, outro em rubi, diamantes. Então, os planetas são multicoloridos, tá? Então, o que elas fazem? As famílias fazem? Saem com a menina para participar de diferentes tipos de festas, que numa dessas festas, essa filhinha vai encontrar o parceirinho. Eles vão se reconhecer, e quando eles se reconhecerem, eles vão sentir amor um pelo outro, e esse entrelaçamento se dá definitivo. Então, o casalzinho é formado assim. E quando o casalzinho se forma, é definitivo, é para sempre. Então, a menina
sente impulsos eróticos por esse menino, no caso, para nós aqui, né, assim, é que demora um pouquinho mais esse processo, é o processo do namoro, né, de viajar, de conhecer as famílias, de interação com a família. Então, a menina, quando chega ali por volta dos 14, 15 aninhos, quando ela fica na puberdade, não é que já sai, já encontra, demora muito, até às vezes a menina vai com 15 anos até encontrar o parceirinho. Quando encontra, o casalzinho está formado, né? E quando forma o casalzinho, eles se reconhecem entre si e o amor é intenso e eles passam a sentir impulsos eróticos entre si, somente pelo casal. Por exemplo, o menino, ele só sente impulso de desejos eróticos por aquela menina específica. Todas as demais são irmãzinhas queridas, lindinhas, fofinhas, mas ele não tem nenhuma libido pelas demais meninas. Ele só tem pela menina que se deu a atração. E a intensidade desse prazer não reduz com o tempo. Ah, já conheceu todos os detalhes, não reduz com o tempo. Com o tempo se recicla, se mantém sempre jovem, como é a estrutura dos corpos, sempre jovem. O êxtase individual de paixão e de amor também se mantém sempre rejuvenescido. É como tem um filme que um filme que fala como se fosse a primeira vez, né? Um filme romântico em que a menina se apaixona pelo rapaz todos os dias de uma maneira diferente. Então é mais ou menos assim que acontece. E a menina também. A menina, ela não tem libido por nenhum outro jovem, por nenhum outro homem, por nenhum outro rapaz, absolutamente. Ela só sente os impulsos de prazer com um parceiro específico. E eles formam famílias estáveis, vamos dizer assim, eternas. Não há problemas de relacionamentos, interrupção de família, não há crises familiares, dramas de família, não ocorrem nesses ambientes. Todas as famílias são extremamente felizes, os casais são extremamente apaixonados uns pelos outros, a vida erótica deles é muito, assim, intensa e prazerosa, os filhos são muitos, todas as famílias costumam ter muitos filhos, e como eles viajam? Eles viajam em equipamentos chamados vimanas. Cada família tem uma, né? Às vezes mais que uma. Assim, essas vimanas são basicamente mini cidades, pequenas cidades que flutuam. Eu acho que até tem uma... O Hitler queria produzir uma vimana aqui na Terra. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Acho que eu vi uma ilustração que tinha uma vimana. Olha o bebezinho aqui, ó. Um recém-nascido. Esse nasceu de flores, aparentemente. Acho que... Tem uma ilustração aqui que tem vimanas. Eu vi. Não... Deixa eu ver aqui só um minutinho, que eu acho que não está nesse conjunto, não. Acho que está aqui nesse conjunto aqui. Vamos ver. Será que eu me enganei? Eu vi uma ilustração com vimana. Será que não foi aqui? Só me dá mais um segundinho, pessoal. Acho que talvez... me enganei. Mas, tá. Eu vou aqui, ó. Isso daqui seria uma vimana, tá? Vamos colocar... Eu acho que vamos considerar que isso daqui é o interior de uma vimana, tá? Assim são as vimanas. São mini cidades, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, parece uma cidade, Dubai, talvez, né? Cheio de palácio e tal, o que seria o equivalente, né? Mas não são palácios, são casas normais, né? Todas as pessoas vivem em lugares assim, as casas são assim, tá bom? Todos os habitantes possuem casas semelhantes a essa daí. E, bom, Vimana é basicamente uma nave espacial, ok? Que viaja, e o combustível é basicamente mantras, então não tem poluição, não há problema de acidentes, existem centenas de milhares de Vimanas que
Às vezes eles viajam em cardumes de vimanas, né, para passeios de família, assim, juntam vários, o planeta inteiro vai para outro. Mas é tudo divertido e não há problemas de, né, questão de tráfego aéreo, de bater uma na outra e cair, não existe isso. E todas são extremamente completas. Então, é como se fosse um cruzeiro, né? Tem tudo lá dentro e as pessoas se divertem bastante, tá? Agora, vocês estão vendo aí os formatos das roupas, etc. Isso é uma aproximação, ok? Isso aqui poderia ser o interior de uma vimana. As vestimentas, elas não necessariamente precisam ser exatamente essa descrição aqui, apesar de que, falando muito sinceramente, assim, do ponto de vista estético, é muito lindo, né? As mulheres vestidas dessa forma é simplesmente muito lindo. Os homens também as vestimentas são muito elegantes, né? Aqui uma família, ó. Ó, essa aqui é uma família com um recém-nascido, uma criancinha recém-nascida. Então, esse casal é permanente. Esse homem, esse jovem, né, que está numa idade adulta, ele tem. Os homens, normalmente, entre 23 e 25 anos é o máximo que eles ficam, tá? Então, Krishna, quando veio aqui, né, na Terra, ele ficou 125 anos, mas a aparência dele era de um jovem de 23, né, 25 anos no máximo. Então, para aí. E aqui esse casal é permanente, tá? Ele permanece, ele não se interrompe, não. Quando ocorre de haver a transferência, normalmente, depois de muito tempo se acostumando à delícia de existir, finalmente eles são transferidos para morada definitiva, porque, na verdade, isso daqui é apenas um estágio, não é ainda o ponto de chegada, tá? Isso é só uma parada para a alma se acostumar com esse tipo de realidade, adaptação, tá? A realidade, né, ou seja, o definitivo, que são os transcendentais, vem depois desse estágio aí, tá, pessoal? Nós não falamos sobre eles, né? Mas, enfim, é praticamente uma réplica, só que é uma réplica didática ainda, tá bom? Para os casais se formarem, para as almas se encontrarem e formarem as suas relações eternas, tá? Um estágiozinho prévio. Mas não muda muito, a não ser o fato de que, na transcendência, a entropia é absolutamente zero. E nos planetas celestiais ainda existe uma entropia mínima, mas existe uma entropia porque está dentro da simulação. Porém, é uma entropia que praticamente é imperceptível, então não conta, tá? Não conta. Bom, eu acho que, né, deu para ter alguma ideia, né? Se alguém quiser fazer algum comentário breve aí, porque nem dá tanto, nós não temos tanto tempo assim. Porém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode registrar e deixar para o próximo sábado, né? Perguntas que surgirem, né, como consequência, Devananda e tal, e como é que fica lá o negócio lá do tal. Mas então, tá bom. Anota tudo, ok? Envia para o Krishna Lila, ou para a Swamini, ou para a Tulasi, as perguntas que vocês tiverem. Quem não estiver no grupo do Krishna Lila, é onde a gente, né, trata desses assuntos aí, pode escrever para a Tulasi ou colocar no grupo. Né? Agora, o pessoal do Krishna Lila, que já está acostumado, né, com o Krishna Lila, pode deixar as perguntas lá. A gente vai anotar todas as perguntas. Não haverá perguntas sem respostas. Todas as perguntas serão respondidas. Então, não fique com dúvidas, tá? Anote as suas perguntas, faça as suas perguntas, porque, afinal de contas, sabe, eu, particularmente, quando comecei a interagir e aprender sobre essas possibilidades, eu fiquei simplesmente muito curioso. E isso é natural e é bom, é até benéfico, porque as suas curiosidades, né, assim, são bem-vindas, tá? Muito bem. Eu acho que, com esse silêncio aí, ou é um estado, ou é um choque emocional,
ou é a desconfiança total? Se for desconfiança, tá? Ok, tá tudo bem. Tá? Não é uma coisa assim, né? Parece tudo muito, sei lá, Nárnia, utópico, muito fantasia, parece mesmo, tá? Mas entende, você tem que ir adiante, insistir aí, né, para fazer essa verificação, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Ok? A Devi tem uma pergunta. Não, você vai sobre os Vaikuntas e Vrindavan, você vai explicar em Então, né, como eu disse, ela está perguntando sobre os Vaikuntas, os próximos, quer dizer, a fase final, os transcendentes, né? A gente não entrou nos transcendentes, né? Nós temos uma pausa no celestial, é difícil sair dali, porque quem quer sair de um lugar desse? Você cai aí, você quer sair quando? Você não tem nem ideia de que vai sair, ou para onde ir. Você vai procurar o que mais, além disso? Né? Então, a pessoa não tem nenhuma vontade de sair de um ambiente desse. Imagina você, né, assim, poder viver uma experiência como essa que está na ilustração ali, e nenhuma preocupação com a saúde do bebezinho, com a desintegração dele, sabe? Você olhar para sua esposa e assim sentir um amor profundo, a esposa olhar para o esposo e sentir um amor profundo, uma vontade imensa de estar juntos para sempre, eternamente, em estado de amor e paixão misturada com sensualidade, felicidade, abundância e prosperidade. Por que você procuraria outra coisa? Não, deixa eu, sei lá, plantar umas batatas ali para ver se dá algum dinheiro. Não vai dar certo isso. Nem aparece na cabeça, tá? Então, lá, médicos são todos desempregados, administração pública, né, assim, não há funcionários públicos, enfim. Aí é um ambiente onde as pessoas, infelizmente, são todas desempregadas. Não há trabalho. Então, se você gosta de trabalhar, não vá para esse lugar, né? A opção seria as colônias espirituais, né? Que é um hospital, onde você vai se ocupar em atividades, você vai trabalhar e tal. Então, para quem quer trabalhar, esse não é um bom lugar. Sinto muito. Não vá para lá. Ok? Muito bem. Fala, Tulas, que a gente tem que fazer uma ramantra, né? Porque, afinal de contas, nós ainda não estamos nos celestiais, Esse conhecimento é um conhecimento bastante avançado, né? Então, o primeiro estudo que vocês aí, a gente disponibiliza, a Seva disponibiliza, a Bhagavad Gita, né? E tem o Bhagavatam, e muitos conhecimentos. Mas, assim, a partir de algum momento, né? A partir do avanço de cada um de vocês, que se interessarem, aí podemos disponibilizar, né, os livros e as referências, né, literárias, né, desses conhecimentos. Hare Krishna. Gratidão, Prabhu. Muito bom. Fiquei assim, ó, radiante com as imagens. Olha esse lugar aqui, né? Seria o quê? O palácio de um rei multimilionário aqui na Terra? É uma residência comum de um habitante lá. Olha os bichinhos aqui, ó. Né? Ali tem vaquinhas, tem um cabritinho lá no fundo, tem um leãozinho aqui, né? Tem os bichinhos aí, entendeu? Mas eles são carinhosinhos, fofinhos. Não há nenhum problema assim técnico de prende o leão, porque não pode ficar solto. Não tem isso. Tá? Imagina uma criança podendo brincar com um gatinho desse tamanho, podendo subir nele. Entende? Então é um paraíso para as crianças. Então, mamães que querem paraísos para seus filhinhos, tem essa opção também, né? Mas não é obrigatório, tá? É opcional. Muito bem. Me deu uma pergunta, mas depois eu faço no grupo, sobre a questão da mão de obra operária, né? Para essa construção tão bela. Depois eu vou lá no grupo. Eu ia perguntar sobre isso, né? Imagina para limpar uma casa desse tamanho. Então, vocês não acompanharam o raciocínio da live. Não tem lixo, não produz lixo. Não produz lixo, sim. Não. A manutenção, todo o sistema de manutenção é autômata. Não há funcionários para criar tudo isso daí. Você simplesmente, a maioria das construções são feitas a partir de processos intelectuais artísticos, e o ambiente em si produz o que você quer. Não há operários. Você precisa ter uma boa, vamos dizer assim, versatilidade intelectual e um bom, assim, variedade artística para criar esses ambientes, mas eles são criados a partir do intelecto, mentalmente, e o próprio ambiente gera a construção que você deseja. Então, você pode mudar a sua casa. Não vai produzir lixo. Foi o que eu imaginei. Tá.
Empregadas domésticas, sinto muito, não vão para esses lugares, tá? Vocês ficarão todas obsoletas lá. Enfermeiras, desistam. Nem tentem, tá? Sogras existem, são todas amadas e jovens, tá? Não há problemas de relacionamentos, ok? E cada mulher está extremamente apaixonada pelo seu homem, então as sogras se interessam muito em ficar com seus maridinhos. E as vidas de todas, cada uma é feliz. Não há... a sogra não tem falta de ocupação para perturbar a filha. Não tem isso, não existe isso, tá? A nora, nesse caso, entendeu? E a sogra sabe que a nora é plenamente perfeita para dar todo o prazer e satisfação para o filhinho querido dela. Então, não há preocupações. Então as sogras são muito queridas lá, tá? Então, assim, desejem ser uma sogra nos planetas celestiais, porque aqui existe o arquétipo, o estereótipo. É complicado, né? É bem complicado. Entre humanos, dá um pouco de trabalho isso daí, viu? Tá? E a gente se esforça, né, para ser mais... É complicado. Tá? Então, vamos fazer isso daí. Bom, vamos fazer uma Mahamantra, porque, afinal de contas, a gente precisa de coeficientes para sermos justificadas ou, né, na primeira fase, selecionadas aí para o algoritmo. Gente, vamos fazer o Mahamantra e depois a gente vai fazer o sorteio. Quem não puder ficar para o sorteio, tá, pessoal? Não tem problema. Depois pode assistir aí, a gente vai gravar o sorteio, só o sorteio, o videozinho só do sorteio, para vocês saberem como é, tá? Olha só, então vou dar uma pausa aqui, eu vou fazer o mantra de finalização, para a gente encerrar essa live, tá? Eu gostei muito de falar sobre isso, assim, relembrar, né, visualizar, porque isso é estimulante, que agora você também tem essa opção, né? Não havia, mas essa opção está disponível. Então, você praticar a espiritualidade, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual, cultural do espírito, e até acordar cedo, para almejar uma experiência assim, pelo menos como experiência. E outra coisa, essa interação, para ter uma interação de experiência lá dentro, assim, não é necessário que você morra para chegar lá depois. Se você se oferece como um candidato, então, em algum momento, você terá uma experiência que é com o equivalente de uma amostrazinha. Então, você vai ter essa experiência de interação rapidamente, é um flash, né? E para você experimentar um pouquinho o produto antes de adquiri-lo definitivamente, tá? Então, não é que você vai apostar cegamente para lá, não. A primeira aposta você tem que fazer um investimento, lógico. Aí eu quero e tal, então vamos nessa. E em determinado momento você então será agraciada com o que se chama de darshan, chama-se darshan, tá? Então você vai ter um darshan de uma experiência celestial e caso você goste, pode adquirir o produto ou então dizer, não, eu estou bem aqui no meu, né, assim, no meu bairro local, então é por aqui que eu vou ficar. Aí você que decide, tá? Mas pelo menos uma experiênciazinha você pode ter, tá? E não é necessário que você morra para isso. A não ser que você não faça o investimento necessário a tempo de você ter o Darshana antes de você morrer. Aí você, logicamente, não vai ter o Darshana. Então, você tem que fazer investimentos com a intenção clara, o desejo de ter a experiência, a degustação, e será oferecido uma experiência. Mas se você relativizar, procrastinar ou bipolarizar, então pode ser que a degustação não seja oferecida devido à desqualificação do interessado. Eles fazem a seleção também dos interessados, tá? Então você tem que se interessar. Se você não se interessar, não vai poder entrar. Então tem que ter interesse. É como está dito, né? O homem propõe e Deus dispõe. Então, nós propomos, tá? O algoritmo vai dispor, mas a nossa proposta tem que ser convincente. Não pode ser meramente teórica, assim, como nós fazemos, né? Nós somos herdeiros dos espertinhos. Então, nós somos muito espertinhos, nós somos espertos. Então, fazer truques não vai dar certo. Você precisa ser realmente sincero e também sério para que seja convincente, tá? Tem que ser convincente, tá bem? Muito bem. Então, é isso, tá? Somini, você pode, assim que eu fizer o mantra, você pode encerrar e a gente vai fazer, então, o Mahamantra, tá? Om Hagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya
Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Om Bhagyana Chimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, 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 Swaha, Hari Om. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.